Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer tudo sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação, exportação e importação e muito mais. E hoje eu tenho um prazer de receber aqui um especialista em importação e exportação, Guilherme Silva. Mestre, um especialista assim com propriedade no assunto. Guilherme, muito obrigado por ter vindo aqui no Pod Aves. Assim, fiquei muito feliz por você, assim, no momento, no primeiro contato, você já se prontificou. Gostaria de te agradecer a tua proatividade, que assim, eu enfrento muito problema hoje de ter pessoas tão proativas, assim, que nem você se demonstrou, porque acredito que você queira mostrar o seu trabalho. A gente gostaria de te conhecer um pouco mais, conhecer o Guilherme Silva. Quem é o Guilherme Silva? Você poderia nos compartilhar um pouco da tua história? Certo, sem problema. Muito obrigado, primeiramente, Adriano, pelo convite, né? Eu tenho um viés de professor, eu também sou professor universitário, e gosto muito de compartilhar o meu conhecimento e poder ajudar as pessoas a terem sucesso nos seus negócios. Bom, eu comecei a minha carreira no comércio exterior primeiro na faculdade, eu sou formado em administração com linha de formação em comércio exterior. Mais adiante também fiz uma especialização em economia empresarial pela URGS. Ao longo desse processo tive várias experiências profissionais, todas elas ligadas ao comércio exterior. Cito entre elas, eu trabalhei já com transporte rodoviário internacional, também com transporte marítimo internacional, fazia venda de contêineres na exportação. Diria que a atividade mais relevante que eu tive, que foi a minha verdadeira escola, foi o Banco do Brasil, onde eu fui funcionário na GSEX, na Gerência de Comércio Exterior, que era a antiga CASEX, a Carteira de Comércio Exterior, né? Antes, esse órgão do Banco do Brasil era o órgão máximo do comércio exterior até o final dos anos 90, mais ou menos. E lá eu trabalhei por 14 anos. Entre várias atividades, fui operador de câmbio na mesa de câmbio, também gerente da mesa. E a atividade mais interessante que eu fiz, que foi no final, eu era gerente de negócios internacionais. Então, o meu trabalho era visitar as empresas clientes do banco para ajudá-las a exportar, né? Algumas eventualmente precisam de financiamento, o banco está lá para isso. Outras apenas alguns serviços de comércio exterior. Enfim, então era uma atividade muito bacana. Mas eu já não sou mais funcionário do Banco do Brasil, eu também sou professor universitário, eu ensino finanças internacionais numa universidade aqui em Porto Alegre. Qual universidade? Na PUC. PUC. E também ensino operações aduaneiras, que é justamente a parte da aduana, da importação e da exportação lá na Receita Federal. Então são as duas pontas. Eu trato da questão dos pagamentos, do câmbio e também da aduana. Além de ser professor universitário, eu hoje sou sócio de uma corretora de câmbio, né, que na verdade, uma empresa que faz parte de um grupo. Esse grupo de empresas tem também uma empresa de despacho aduaneiro e a corretora de câmbio. Então, a gente oferece para o cliente, né, toda a solução de comércio exterior num único ambiente, onde ele consegue falar com o despachante aduaneiro, com o pessoal que fecha câmbio e receber a melhor orientação para o sucesso do seu negócio. Então você é ex-colega, né? Porque eu fui também bancário, trabalhei no antigo Citibank, cara. Sim. Que banco, aquele banco era muito bom. Assim, o problema do bancário é... Bom, você trabalha no Banco do Brasil, é mais tranquilo, assim, teoricamente, não tinha tanto... Mas eu sofria muito a questão de metas lá na época. Nós também. Apesar de ser uma instituição de economia mista, né? Parte é do governo e parte está no mercado, nós tínhamos metas também. Isso aí, acho que toda empresa tem que ter, né? E o seguro de vida, porque seguro de vida... Felizmente, pessoal, o gerente, todo gerente que é gerente de banco oferece seguro de vida, né? Seguro de vida oferecia bastante lá. Eu, como estava específico na área internacional, só vendia os financiamentos e os serviços de comércio exterior, então nunca tive, né, muito próximo disso aí. Cara, mas assim, o que te levou pro comércio internacional? Assim, o que te motivou? Tipo assim, tudo bem, lá dentro do banco você fazia... Mas o que te levou, assim, a gostar do negócio? Certo. Teve, na verdade, um evento ainda quando eu era jovem, eu tinha 15 anos e fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, para ter fluência no inglês, né? E gostei tanto daquilo, né, de ver várias pessoas do mundo diferentes e também de ter contato com várias línguas. Eu também, além do inglês, arranho um pouquinho o espanhol e entendo alguma coisa de alemão.
Eu sempre gostei dessa dinâmica internacional e Uhum. encontrei no comércio exterior o contato profissional, né, ligado a esse assunto. Então, lá na minha juventude, depois mais entrando já na questão do vestibular, faculdade, né, eu Uhum. optei pela administração com linha de formação em comércio exterior. Quantos países hoje conhece, mais ou menos? Pessoalmente, bom, aqui na América do Sul, eu diria, eu só não conheço, acho que a Venezuela e a Colômbia. Estados Unidos conheço bastante, já andei Uhum. muito por lá diversas vezes. Na Europa também conheço alguns países, ali Espanha, França, a Holanda também já estive. E acho que basicamente é isso aí. Pro lado da Ásia eu nunca fui. Não conheço nada lá na China, nem no Japão, nem E o Rússia. impacto cultural deve ser gigante, né? O cara conhece, eu Exatamente. conheço alguns países também e eu me surpreendi com o impacto cultural, porque o brasileiro tá, Brasil, mas assim, quando você chega principalmente assim em países de primeiro mundo, até mesmo aqui aqui, você sai da Argentina, Paraguai, Uruguai, é um impacto meio cultural, alimentação também, Principalmente. a É. alimentação é bem complicado. Mas assim, nós aqui da avicultura, nós temos um mito, tá? De achar que a exportação, a negociação da exportação, com exportar ou importar, ela é difícil. E isso é mito, isso é verdade? É difícil fazer exportação? Olha, eu te diria o seguinte, eu já atendi muitos empresários, não só no âmbito da nossa corretora, mas principalmente na época que eu trabalhava no Banco do Brasil, que muitas vezes me diziam o seguinte: eu não estou conseguindo vender no Brasil, aqui o mercado está difícil, eu quero tentar a exportação, acho que vai ser isso que vai fazer o meu negócio ir para frente. E uma coisa que nós sempre retornávamos para esse cliente é justamente se ele já está tendo dificuldades para comercializar o produto dele internamente, não vai ser no exterior que ele vai encontrar a A solução. solução, né? Porque primeira coisa, ele precisa tentar entender por que ele não está tendo sucesso aqui internamente e tentar resolver esse problema. Se ele conseguir resolver, muitas vezes pode ser uma questão não só de preço, às vezes é da embalagem do teu produto, da apresentação dele. Então, uma série de fatores podem estar dificultando essa tua venda interna, que com certeza vai dificultar também na exportação, porque a Uhum. exportação, em geral, o pessoal lá fora é mais exigente ainda do que nós aqui internamente. Então, talvez vai ter mais dificuldade ainda para tentar exportar o produto dele. E ao longo desse processo, é claro que vão haver custos, né, de marketing, de preparação e tudo mais, mas a pessoa tem que estar, vamos dizer assim, trabalhando para resolver aqueles problemas da dificuldade da venda. Uma vez feito isso, se aqui no Brasil está funcionando, quase certo que lá fora vai funcionar também. Guilherme, assim, eu vou te falar, nós trabalhamos, eu particularmente trabalho, eu faço venda de aves recriadas de 90 dias, galinhas de 90 dias para postura. E também faço venda de pintinhas e também codornas. Só que assim, o que eu acho ingrato, e assim, acho ingrato mesmo, cara, assim, isso chega a ser até gritante. Por exemplo, quando eu vendo uma ave de 90 dias para, se ela é produzida na Santa Catarina, eu vendo para Rio Grande do Sul, vendo para São Paulo, vendo para Minas, os outros estados, tá? Cara, os impostos são enormes. Eu São ia enormes. dizer isso, Adriano. Eu acho que Aí, quando eu importo a ave, tipo assim, eu vendo pintainhas agora para Argentina, ou até aqui pro Paraguai, Uruguai, é zero, cara. Por que que eu vou estar vendendo o produto aqui dentro do país? eu ia complementar minha resposta à tua primeira pergunta, dizendo que a dificuldade maior talvez esteja do lado da tributação, justamente, né? Porque realmente a exportação como um todo, nós temos aqui no Brasil a Lei Candir, da década de 90, que isentou de impostos toda a exportação. Antes disso, nós éramos tributados, né? E isso dificultava as vendas lá fora porque tornava o nosso produto mais caro. Uhum. Aí com a Lei Candir, felizmente, né, a isenção de impostos veio, mas eu diria assim que o produtor ele vai sempre ter a seguinte dificuldade. A gente consegue, na verdade, isentar toda a cadeia de produção dos impostos, desde os fornecedores, mas isso dá um trabalho enorme de identificar, e aí entraria talvez a figura do drawback, né? O drawback é uma operação em que, na verdade, ela é feita para fomentar as exportações, que Uhum. permite que o importador, o produtor brasileiro Uhum. importe mercadorias que vão ser utilizadas nesse produto final que vai ser exportado. E o drawback também permite que essas compras sejam feitas internamente no Brasil.
Então, aí, nesse sentido, todo o fornecimento já viria sem imposto. Mas, pela prática, eu vejo que é muito difícil encontrar empresas, inclusive contadores, que dominem a fundo esse assunto e que consigam ajudar o produtor a fazer um preço de exportação bem acertado. Porque quando a gente está falando de negócios internacionais, a gente está competindo com o mundo inteiro. Né? Então, é uma competição muito mais acirrada. E os outros países fazem a mesma coisa que nós. Eles também isentam as suas exportações. Então, é importante ter toda essa matriz de custos bem na ponta do lápis e saber usar essas ferramentas de comércio exterior para poder ter um preço adequado para o mercado internacional. Acho que essa, talvez, com certeza, é a parte mais difícil. Outra questão é, já que, agradecendo a tua presença aqui no Pod Aves, eu gostaria de te dar um presente, é um mimo aqui da Ateliê Leite Felizardo. É feito com muito, assim, foi feito com muito carinho, tá? É de coração, gostaria que tu abrisse o presente. Pode abrir no ar mesmo. Adriano, eu vou te contar um segredo, a gente não combinou nada disso, tá? Mas se tem um presente que eu gosto de ganhar, são canecas. Eu tenho uma coleção própria de canecas na minha casa. Então você ganhou uma caneca do Pod Aves. Com certeza Sim. você vai. E assim, e eu acho caneca legal de dar de presente, de presentear os nossos convidados, porque é um presente funcional, né? Exatamente. Tu vai usar, cara. Tipo, às vezes tu usa, ganha caneta. Claro, quem trabalha muito usando caneta, ok. Mas quem não usa caneta é um. E eu tenho uma curiosidade, eu não gosto de comprar caneca, eu gosto de ganhar. Eu não tô brincando, é verdade. Que bacana, muito obrigado. Ela tem o tamanho que Faz eu gosto. academia? Fazia. Atualmente não. Mas já entendi, é uma toalhinha, né? Uma toalhinha boa pra academia. Pode mostrar pra câmera ali. Pô, até com o meu nome, olha que legal. Pô, muito obrigado Só mesmo. veio como Guilherme Gonçalves e não Guilherme É Guilherme Silva. Gonçalves da Silva. Tudo bem. Não tem problema. Muito obrigado. Certo. E sim, hoje assim, por exemplo, assim, você falou ali a questão, eu vou pedir para você assim pra gente usar poucos termos técnicos e usar mais didático, porque o produtor rural ele não conhece tantos termos técnicos. Vamos fazer, você falou a questão de head, o que é um head? E a gente tem que ser o mais teórico possível, porque a gente entende o quê? O produtor rural, eu falo lá que está exportando talvez ovos, pintainha, ou quer exportar sua carne, alguma coisa assim, ele quer ter o máximo possível de informação. E assim, já vou sair assim, te perguntando o que eu preciso. Por exemplo, assim, tomei a decisão de exportar. Qual é a primeira medida a ser tomada? Essa é uma ótima pergunta, né? Eu, inclusive, digo isso para todos os meus alunos na universidade. Está pensando em começar com exportação e importação? O primeiro passo é obter o acesso ao Siscomex, que o pessoal normalmente costuma chamar de radar. Mas o nome certo é obter acesso ao Siscomex. O que é o Siscomex? Boa pergunta, né? O Siscomex é o sistema de comércio exterior que nós usamos aqui no Brasil. Todas as nossas importações e exportações são registradas nesse grande sistema de tecnologia de informação, é um programa, né? Uhum. E para que a gente possa fazer esses registros, por exemplo, quando a gente vai fazer uma exportação, a gente tem que registrar a DUI, né? Que é a Declaração Única de Exportação. Mas o governo não permite que qualquer pessoa acesse esse sistema, que é fechado e é do governo. Ele quer ter algum controle sobre quem que está acessando esse sistema, quem são essas pessoas. Existe todo um processo para você ter acesso ao Siscomex, né? O produtor rural não está fora dele. Ele também precisa entrar no Portal Único de Comércio Exterior, que é o portal do governo federal, que tem lá as ferramentas do Siscomex, e por ali ele consegue fazer o pedido dele de acesso ao sistema. Então eu diria que esse é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Por que não adianta nada eu prospectar mercados lá fora, ou até mesmo na importação, tentar buscar fornecedores antes de fazer isto? Porque daqui a pouco eu perco um tempo enorme fazendo essas coisas, inclusive invisto dinheiro, né, e tempo e trabalho para achar o fornecedor ou um cliente lá fora. E quando isso acontece, eu venho para o Brasil e aí vou ter que fazer o acesso aos Siscomex obrigatoriamente. Mas e o que acontece se você fez tudo isso e depois o governo federal não te permitiu ter acesso ao sistema? Podem ser várias as questões que o governo te impeça, como por exemplo a dívida fiscal ou alguma coisa nesse sentido. Isso poderia já dificultar o teu acesso ao Siscomex. Então, eu digo sempre para todo mundo, pensou em fazer comércio exterior?
entra lá no Portal Único de Comércio Exterior e tenta se habilitar como importador ou exportador. Se a habilitação for aceita pela Receita Federal, ok, aí sim começa a prospectar clientes lá fora ou fornecedores para importação, né? Mas eu diria que esse é o primeiro passo, né? Tá, mas assim, vamos dos primórdios. Mas assim, eu sou lá, tenho a minha fazendinha, tá? Tenho meu sítiozinho, tenho a minha produção. Vamos falar em ovos, por exemplo, tá? Exportação de ovos. Aí, porque assim, vamos lá. Os países aqui cercando não, que fazem fronteiras, cercando em espanhol, que fazem fronteira aqui, por exemplo, com a Argentina, é muito perto ali. Então eles poderiam simplesmente fazer a exportação tranquilo, vamos falar de ovos ali. Isso é um pouco meio complicado para o produtor, pro avicultor, existe uma empresa ou a sua empresa ela estaria habilitada a ajudar esse produtor a fazer isso, tipo assim, porque o que ele quer fazer? Teoricamente, o que ele quer fazer? Ele quer produzir, emitir a nota e entregar. É isso que ele quer fazer. Qual é a forma mais simples e prática, tipo assim, dele poder fazer essa exportação? E nem que seja uma pessoa, uma empresa especializada, qual é a sua sugestão? Aí é uma dica. Certo. Bom, aqui eu vou avançar um pouco mais, né? Hoje no Brasil não é obrigatório ter um despachante aduaneiro. O próprio empresário pode fazer o despacho se ele quiser e se souber, evidentemente, né? Mas eu não recomendo que isso seja feito pelo próprio empresário porque é uma atividade muito técnica. Então, eu sempre recomendo que a empresa tenha, sim, um despachante aduaneiro para orientá-la, tanto na importação quanto na exportação. Nós, lá nas nossas empresas, nós temos esse serviço, sim. Os nossos despachantes aduaneiros podem e fazem esse tipo de serviço, orientando o cliente até a conclusão do acesso ao Siscomex. Por favor, já informa o pessoal, tua rede social, já, porque a gente está falando de despachante aduaneiro, Guilherme pode ajudar. Já informa o pessoal a tua rede social para eles poderem te localizar lá e esclarecer dúvidas. Bom, nós estamos lá no Instagram como Exim Corretora. Então, acessando ali, vocês conseguem chegar até nós. Tem os nossos contatos todos ali no Instagram também. No Google é fácil de nos achar também, como Exim Corretora. E normalmente nós somos o primeiro link ali a aparecer. Então, inclusive, vou te dar os parabéns, porque eu fui procurar no Google lá, a gente estava falando, e você está entre as 10 melhores empresas de transação internacionais aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns. Obrigado. Nós não sabíamos disso também. Ficamos surpresos, né? Porque, enfim, não fiz marketing, não paguei ninguém para dizer isso sobre mim, né? Sobre o nosso grupo de empresas. Mas realmente teve um site lá que nos ranqueou como entre os 10 melhores despachantes do Rio Grande do Sul. Que legal. E aí, por exemplo, aí você estava falando que recomenda um despachante. E o despachante, digamos, esse profissional que vai fazer essa transação aduaneira. E é simples, é tranquilo, isso é tipo assim, ele não vai se incomodar com nada. Qual é a documentação que ele vai precisar? Tipo assim, as documentações mais burocráticas que ele vai precisar para poder fazer isso. Bom, eu vou voltar um pouquinho até no assunto, porque eu comentei que o ideal é ter um despachante, mas é importante o pessoal saber que também é possível fazer sozinho esse acesso ao Siscomex. É só acessar ali o Portal Único, tem um link de habilitação, clica ali e o próprio produtor rural já consegue fazer o seu próprio cadastramento. E aqui uma questão importante, Adriano. Tanto faz ele ter um CNPJ na propriedade ou ele ser um produtor rural no seu próprio CPF. Opa, parei. As duas situações se aplicam. Tá, então parei. Vamos lá, deixa eu esclarecer aqui. Quer dizer... Ó, pessoal, o pessoal da avicultura, você que é produtor rural, que não tem CNPJ, o doutor, o mestre, você tem mestrado, tá falando que você consegue fazer a sua exportação aqui para os nossos países vizinhos aqui, ou até mesmo, quem sabe, Europa, né? Alguma coisa assim. Mas adiante, por favor, como é que ele pode fazer isso? Certo, então ele entra lá no Portal Único e faz a própria habilitação. Na verdade, o que é esse acesso que esse exportador vai estar fazendo ali no sistema? Primeiro, ele se cadastra para que ele possa, né, evidentemente, acessar o sistema. Mas a função principal ali dentro do Siscomex, que é inclusive o acesso inicial que a Receita Federal nos dá, existem vários outros acessos que a gente pode pedir além desse, né, para vários outros sistemas e várias outras funções.
Mas basicamente ele entra ali para nomear os seus representantes para as atividades aduaneiras. Em outras palavras, esse representante é o despachante aduaneiro, né? Uhum. Então, eu diria que essa etapa é fácil. Essa o próprio empresário consegue fazer. Se não conseguir, pode nos ligar, a gente assessora nesse processo, né? E ele então nomeia um despachante e cadastra o CPF desse despachante lá no Siscomex. A partir daí, toda vez que uma mercadoria vai ser exportada, o despachante já tem a autorização eletrônica e pode atuar em nome daquele exportador lá na repartição, lá no recinto alfandegado, né? Como a gente chama. Tá, mas aí vem aquela questão, é muito caro. Não vou te perguntar valores, mas é muito caro fazer isso. Tipo assim, vou exportar lá um caminhão de ovos, por exemplo, ou um caminhão de pintinhas. É muito caro isso, fazer toda essa operação? Então, o que você vai ter de despesa aí, né? Talvez tenha que haver, eu não sei como é, depende da qualidade da embalagem. Alguns produtores acabam desenvolvendo uma embalagem específica para exportação. É claro que isso tudo são custos que você repassa no seu preço final, né? Mas eu sempre recomendo dar uma verificada nisso, porque muitas vezes a embalagem que a gente usa internamente aqui no Brasil, ela é um acartonado mais fininho, né? Vamos dizer assim, se for uma caixa de papelão, por exemplo. E para o exterior, né, a mercadoria vai transitar por muitos quilômetros, né? Vai ter muito buraco, provavelmente vai ser de caminhão, né? Porque os países que fazem fronteira aqui com a gente são o mercado mais próximo. E por questão da cultura que você mesmo falou no início, né? Facilita muito a negociação inicial. Então, de repente, é melhor ter uma embalagem de papelão um pouco mais firme, que aguente mais solavancos do caminhão na estrada e não chegue lá toda estragada, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda é o transporte internacional, o frete rodoviário, né? Claro, recomendo contratar frete com uma empresa especializada nisso, e aqui é importante comentar que não é todo transportador que pode cruzar a nossa fronteira e transitar no Paraguai, por exemplo. Essas transportadoras que fazem o cruze, né, como a gente chama, elas precisam ter autorização especial tanto do país de lá quanto do nosso aqui para poder entrar e sair de um país. Se ela não tiver essa autorização, tem que ter uma baldeação na fronteira. Se for um transportador nacional somente, ele vai levar a mercadoria até a fronteira e ali vai ter que transbordar para o outro caminhão no outro país, seguir a viagem. Ali já é um momento delicado, eu diria. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que negociar, comprar, né, vender e comprar até é a parte fácil. Mas o comércio exterior nos pega nos detalhes. E esse é um detalhe. Né? Se a gente não pensar muito bem na questão logística, por exemplo, quem vai estar lá para fazer essa baldeação das caixas de um caminhão para o outro? Não pode ser qualquer um. Tem que ser uma pessoa que esteja entendendo, ainda mais se for um animal vivo, né? Requer todo um cuidado. Não pode jogar as caixas de qualquer maneira, tem que pegar com cuidado, empilhando elas bonitinho. Então, é mais nesse nível, né? E realmente, o comércio exterior nos pega nos detalhes. Sabe, quando eu vendia anteriormente, comercializava embalagens para ovos. E cansei de mandar carga para o Paraguai. E lá o caminhão tem que ter o permisso. Isso, Eu não sei se é o permisso permisso para ou cruzar permission. a fronteira, Eu não sei qual. exatamente. E engraçado que lá o caminhão ele tem uma altura. E ninguém fala isso. Os nossos caminhões aqui não tem uma altura aqui que você coloca ali, por exemplo, aqueles baús, cara, são gigantes o nosso caminhão. E lá tem uma altura. Só que o caminhão vai te parar quando você já cruzou a fronteira lá dentro do Paraguai. A multa já vem na hora. Aí, nego, aí já era. Aí senta e chora. Sim. Aí senta e chora, o caminhão vai tomar uma multa. E aí eu mandei um dia um caminhão e o cara não falava em espanhol. E aí eu tive que ligar e o cara me ligava. E aí, assim, ó, foi bem complicado. Mas assim, superando isso, eu acho que é bem tranquilo. Até o porquê é o seguinte, eu penso só na questão do imposto, questão de você não pagar. Por exemplo, hoje o imposto interestadual está em que 12% a 18%, Isso. mais ou menos. Poxa, isso imagina você fazer uma transação para o exterior e você não ter esse custo. Vale a pena? Ao meu ver, sim. Adriano, eu lembrei de uma coisa, desculpa te interromper, que eu acho que é importante comentar aqui também, nessa questão do cruze da fronteira, né? Para você ver como realmente nos pega nos detalhes. A gente tem que saber muito bem o que acontece nesse país para onde a gente está vendendo. Se existem assaltos nas estradas, por exemplo. Tá?
O que eu já escutei muito que acontece aqui nos países que fazem fronteira com a gente? Quando eles veem, os bandidos no caso, Uhum. vêm no outro país, que é um caminhão estrangeiro que está transitando, a probabilidade deles assaltarem é muito maior. Agora, se você fez a baldeação ali na fronteira e a carga está transitando num caminhão que é daquele país, as chances de você ser assaltado são menores. Então, veja como tem nuances, né, e detalhes que a gente tem que pensar para que a nossa carga chegue lá com segurança. Eu sempre fazia a transação quando eu vendia as embalagens. Eu sempre pegava os caminhões que vinham para cá para o Brasil. Aí fazia a descarga de soja, principalmente aquelas embalagens de alumínio, de para refrigerante. E aí pegava esses caminhões e mandava no próprio caminhões da Argentina, que é super fácil. Assim, por incrível que pareça, é super fácil. O único problema é a comunicação, porque eles não falam português e geralmente os caminhões são mais para o interior. E quanto mais interior do país, mais o espanhol ele é mais, tipo, mais raiz, digamos assim. E aí vai a minha próxima pergunta. Você acredita que o idioma, falar o idioma, é um fator determinante numa negociação de exportação e importação? Eu não diria que é determinante, mas com certeza ajuda, né? Inclusive, sobre isso, né, volta e meia, os meus alunos me perguntam se eles deveriam investir no idioma inglês ou no espanhol. Eu diria que depende muito dos mercados onde você quer atuar. Eu sempre gosto de dizer, e é verdade, né, o idioma inglês ainda é o idioma do comércio exterior. Então, todos no mundo falam inglês, inclusive o chinês, né? Uhum. E muitas das negociações com as quais eu já participei ao longo da minha trajetória profissional, inclusive quando a gente fala com espanhóis ou até mesmo argentinos, também é comum surgir de novo o idioma inglês, né? Uhum. Porque apesar do nosso idioma português ser muito semelhante ao espanhol, às vezes tem palavras que não têm exatamente o mesmo significado. Isso mesmo. E isso pode gerar um desconforto eventualmente, né? Mas com certeza é bom que a pessoa saiba falar espanhol, pelo menos. Eu não digo falar com fluência, mas pelo menos dominar, né? Poder escutar o que o cliente está dizendo e tentar responder sem dúvida, né? Mas sim, eu recomendo, com certeza. Sim, porque na verdade o que às vezes o produtor fala, Adriano, mas aí tem que negociar lá com o pessoal da Argentina, já não fala espanhol, eles falam uma coisa, eu entendo outra, e isso é um fator assim que acaba sendo desconfortável para o avicultor, né? Mas é para todos, né? Não é só para ele, é para todos os empresários que acabam entrando nessa aventura da exportação. Deixa eu te perguntar, e essa questão do tratado de não ter imposto, é para o Mercosul, devido que nós temos esse tratado, ou é para o mundo inteiro, por exemplo? No caso da A exportação, exportação. a gente tem ali a Lei Candir, né? Se botar no Google Lei Candir já vai aparecer ali a lei. Aliás, sobre leis e normas, fica a dica, eu recomendo sempre acessar os sites oficiais do nosso governo e nunca procurar esse tipo de informação em sites privados de empresas, Uhum. porque podem estar desatualizados. Mas, desculpa, faça a pergunta de novo, que eu acabei fazendo esse comentário e fugi do fio da meada. Eu te pergunto o seguinte: a questão porque o nosso governo fez o tratado do Mercosul, que é mais fácil Sim. fazer a exportação. Quero saber se essa questão do imposto. O imposto. A gente só não paga imposto, ou tipo assim, tem isenção de imposto somente para o Mercosul, ou, por exemplo, quero vender para Dubai, quero vender para Europa, quero vender. Qualquer país do mundo, né? Exportou mercadorias, e isso vale para serviços também. Uhum. É importante, né? Existem notas fiscais específicas para o CFOP específico para definir quando é a exportação, mas a Lei Candir isentou de impostos todas as exportações brasileiras. Com relação ao Mercosul, o que é o Mercosul? É o Mercado Comum do Sul, é uma união aduaneira, o que significa que todos os países integrantes vão ter a mesma alíquota de importação para todos os países. Então, O IVA. não, imposto de importação, no caso. Né? Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Quando a gente faz uma importação, o primeiro imposto que incide é o imposto de importação, depois vem o IPI, PIS, COFINS e ICMS. Ok. Tá? Então, quando a gente exporta para o Paraguai, por exemplo, nós vamos ter as isenções da exportação aqui do nosso lado, previstas em lei, e lá do lado paraguaio, o paraguaio não vai pagar imposto de importação porque estamos dentro do Mercosul. Então, a vantagem para ele lá é não pagar imposto de importação.
eu acredito que o IVA deva ser cobrado provavelmente, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Eu não entendo muito da questão tributária dos nossos países limítrofes aqui, mas é muito provável que ele lá vá pagar isso. Mas o imposto de importação, não. Existem alguns procedimentos que tem que ser feito, o despachante aduaneiro vai saber fazer isso, né, para que ele lá do outro lado tenha essas isenções, vai acompanhar junto um certificado de origem para atestar que a mercadoria foi produzida no Brasil, e é isso que vai garantir, na verdade, a imunidade do imposto de importação lá do outro lado, no outro país. Mas e a questão do IVA, porque assim, como eu já fiz bastante exportação, bastante mesmo, tá? Então eu tenho um pouco de experiência. O IVA lá, por exemplo, assim, ó, a Argentina agora eu não lembro, o pessoal da Argentina que está nos prestigiando pode me ajudar, mas eu acho que passa dos 20%. Paraguai eu acho que é 15 ou 12%, Uruguai é mais ou menos assim. E agora tinha o nosso governo, querido governo, queria colocar um IVA também brasileiro, né? Não sei se você tem informação, esse tipo de informação, se você não tem essa informação, e se você conhece, tipo assim, o que você conhece do IVA e se existe uma possibilidade de isenção, alguma coisa assim. Eu tô te fazendo uma pergunta que não estava no script, mas assim, se você conhece, ok, se você não conhece, olha, posso conhecer mais, depois te dou a informação. Sabe alguma coisa do IVA brasileiro? Sim, é um tema sensível, né? Tanto para minha atividade profissional na corretora, assim como na sala de aula. Porque na sala de aula eu também ensino sobre os impostos na importação. E nós estamos no meio da reforma tributária, que foi aprovada agora recentemente, né? Nós vamos ter aí alguns longos anos de adaptação até que as coisas efetivamente mudem, mas ainda é cedo para falar sobre o comércio exterior. Por enquanto, continua tudo igual, a gente continua cobrando esses impostos todos que eu acabei de mencionar, mas num futuro, acredito que daqui a uns 7 anos, possivelmente, de 7 a 10 anos, eu acho que todo o nosso comércio exterior na importação já vai estar nos moldes da nova reforma tributária. Mas o governo ainda não publicou nada, eu não consigo nem te falar como é que isso vai ser, porque realmente, até esse momento que a gente está fazendo essa gravação aqui, as coisas ainda continuam iguais como eram antigamente. Porque realmente eram boatos, assim, teve bastante turbulência na Câmara, lá no plenário lá nos nossos poderes legislativos, porque, tipo, aí a gente ia deixar de não pagar para começar a pagar o IVA. Porque, na verdade, quando você faz uma importação, você paga diversos impostos. Isso. E eles queriam tirar esses impostos todos, tipo, unir todos e deixar um só, que é o IVA. Mas tudo bem, acredito que isso deve estar em trâmite ainda. A questão também, existe algum país ou países que é mais fácil fazer a exportação? Tipo assim, algum país você lembra de cabeça? Em sentido negocial ou técnico? Burocrático. Burocrático. Bom, na verdade, assim, o procedimento de exportar ele vai ser o mesmo para qualquer país, né? Mas eu sempre recomendo, como a gente comentou brevemente aqui, que é o normal, que é o que todo exportador geralmente faz, é justamente procurar clientes nos países limítrofes, porque é mais fácil da gente conversar, apesar dessas diferenças linguísticas que a gente comentou, mas principalmente pela questão cultural, que é muito mais provável que os nossos vizinhos aqui tenham os mesmos hábitos de consumo que nós. Tá? Então, nesse sentido, facilita. Uma vez que o exportador já conseguiu conquistar mercado aqui do nosso lado, na América do Sul, né, e já tem alguma experiência com isso, eu recomendo que ele comece a alçar voos maiores, de repente começar a tentar exportar para os Estados Unidos ou para a Europa. Mas em matéria de burocracia, tanto faz se ele está vendendo para o Mercosul aqui internamente, ou se é para os Estados Unidos ou para a Europa. O processo é o mesmo. E acho que é importante comentar também que ao longo desses últimos 25 anos, desde que o Siscomex foi implantado, e aqui é importante dizer por quê, né, qual é a utilidade desse sistema, que é um sistema muito bom, muito bem feito, reconhecido internacionalmente. Outros países já vieram aqui para o Brasil para entender como é que nós tínhamos montado esse Siscomex, porque ele funciona realmente muito bem. Eu sou da época, quando eu me formei em comércio exterior, que o importador e o exportador tinham que ir lá na Casex com um monte de documento em papel, uma folha tinha a sua cor, cada folha tinha a sua utilidade, né? E eu tinha que ir lá, por exemplo,
Vamos tentar pegar bem específico do setor. Estou exportando aves. Eu imagino que aves deva ter que ter alguma autorização do Ministério da Agricultura. Sim, tem que ter possivelmente, né? Então, ia lá na Cassex, recebeu... Primeiro eles conferiam o documento, ver se não tinha errado nada, nenhuma vírgula ou coisa do tipo. Recebia lá o carimbo da Cassex, depois ia no mapa lá e recebeu o carimbo do mapa. Então, era mais trabalhoso. Você tinha que ir a pé, fisicamente nos locais, pegar o carimbo, né? E tudo mais. Hoje, esse sistema Syscomex, ele integra nele todas essas atividades de maneira eletrônica. Então, eu não preciso mais me deslocar até o Banco do Brasil, também não preciso mais ir até o mapa, porque tudo isso é feito via sistema de informação. Nesse sentido, facilitou muito. Ao longo do tempo também, né, o governo trocou, nós tínhamos antes a figura do RE, o Registro de Exportação. E tínhamos ainda a figura da DDE, que era a Declaração de Despacho Aduaneiro. Então, o exportador tinha que fazer o RE e depois solicitar o despacho através da DDE, vincular o RE nesta DDE. Hoje, a figura da DDE não existe mais. O exportador ele simplesmente entra no Portal Único de Comércio Exterior, faz o registro da sua DUI, que, por sinal, está muito facilitada, porque a DUI, o pressuposto dela, a diferença dela em relação ao RE, é que no RE antigo eu tinha que digitar todas as informações todas as vezes que eu fosse fazer uma exportação. Agora, no processo novo com a DUI, as informações já vêm da nota fiscal para a DUI. Então, quando você está fazendo o registro da exportação lá no novo sistema, o sistema vai pedir a chave da sua nota fiscal. E aí ele vai lá no computador da Cefaz e já traz as informações daquela nota. Então, ela vem praticamente 60%, 70% preenchida, faltando só alguns detalhes que, é claro, são pertinentes à exportação e que não constam na nota fiscal. O exportador faz o preenchimento e está pronto para fazer a exportação. Hoje o processo ele está realmente simples, fácil, mas veja bem, ainda assim, mesmo que ele seja simples e fácil, eu recomendo sempre que haja a figura de um despachante aduaneiro assessorando essa empresa. Tu sabe que toda a tua explicação, então resumindo um pouquinho, toda essa explicação quem tem que fazer é o despachante aduaneiro. Sim. Resumindo, quem vai fazer toda essa burocracia, você só explicou na íntegra como que se faz, mas tudo isso quem faz é o despachante aduaneiro, que a única coisa que eu vou fazer para ele é entregar, por exemplo, se eu estou exportando ovos, as minhas documentação de sanidade, que ele vai me pedir. Se eu estou exportando ave, eu tenho que entregar também a documentação de sanidade. Quem vai fazer toda essa burocracia é o despachante aduaneiro, e eu só vou ter que emitir a nota. Simples certo. assim. Isso? Sim. Então, não, é só porque assim, eu tô imaginando o produtor lá, o granjeiro pequeno, tipo assim, aquele senhor, ele fica, mas tá escutando nosso podcast, ele, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Não vai fazer nada. Quem tem que fazer isso aí é o teu despachante aduaneiro, que também, acredito, é muito caro um despachante aduaneiro hoje. Não vou falar em valores, mas assim, é caro ou é tranquilo? Depende muito, né? Não existe um padrão, depende do segmento, do nível de responsabilidade e trabalho envolvido do despachante. Quando é uma exportação, vamos dizer assim, rotineira, sempre a mesma, né? Sempre do mesmo jeito, aí é fácil de negociar um valor mais acessível com o despachante, mas via de regra, um despacho aduaneiro ele gira ao redor de um salário mínimo por despacho. Tem empresas que cobram dólares, um pouco mais, reais, né? Isso vai dar uns R$1.200, mais ou menos. Não é muito expressivo, não. Claro. Vamos falar, transformando em dólar, o que é? 200, 300 dólares? Nem isso. Exato, mais ou menos nesse patamar. Pouquinho menos. Mas assim, então por isso que eu quero deixar bem claro pro nosso granjeiro, avicultor, que é tranquilo. A questão assim, a gente está indo na questão técnica, mas é tranquilo, que contratando o despachante aduaneiro, o que eu quero saber, eu, avicultor? Olha, estou vendendo aqui os meus ovos, os pintinhos aqui, o meu produto, ou até mesmo o pessoal de frigorífico que quer exportar carne. Então eu só tenho que fazer a nota, contrato um despachante aduaneiro e ele vai fazer toda essa burocracia. Sim, inclusive o despachante aduaneiro muitas vezes ajuda no agenciamento do transporte. Né? Opa! Porque como o despachante aduaneiro tem essa experiência, né, ele está sempre em contato com essas empresas, muitas vezes ele fornece como serviço adicional fazer cotações de transporte entre as empresas com as quais ele se relaciona. E ele então apresenta as cotações para o granjeiro, no caso, né? Vamos usar um exemplo aqui propriamente dito, que vai escolher com qual companhia ele quer fazer esse transporte. A partir daí o despachante aduaneiro cuida de tudo, né? Desde a confecção da DUI até
o agendamento do transporte internacional, todo o acompanhamento da carga ao longo da fronteira, até ela ser, vamos dizer assim, dada, né, como responsabilidade do outro despachante lá do outro lado, o despachante paraguaio ou argentino, por exemplo. Sim, sim. E hoje, por exemplo, assim, ó, questão de documentação. Quanto tempo demora o desembaraço chegou na fronteira? Quanto tempo demora o desembaraço ali na fronteira? Bom, o sistema Siscomex ele já está programado para que o exportador declare se a sua carga é urgente, precisa, né, transpor a fronteira com velocidade ou se pode entrar no processo normal. Então ele pode avisar ali a aduana que a carga dele é perecível, por exemplo, né? Isso ajuda na agilidade do processo. Hoje tem também uma outra questão muito importante que pode ajudar na velocidade do despacho, tanto na exportação quanto na importação, que é a figura da empresa OEA, Operador Econômico Autorizado. Quem pode ser OEA? Os despachantes aduaneiros, os transportadores, toda a cadeia que faz o processo de comércio exterior pode se credenciar na Receita Federal, que vai fazer uma auditoria nessas empresas e vai dizer para elas, ok, vocês podem ser OEA. Qual é a vantagem de ser OEA? A Receita promete que todo o tráfego e transposição de fronteira para as empresas que são OEA vai ser, e realmente é, já tive um aluno, inclusive, na universidade que fez um TCC para verificar se isso realmente acontecia na prática, e as pesquisas dele indicou que sim, né, que quando a empresa tem essa certificação, a carga é despachada quase que instantaneamente na exportação, praticamente não fica parada na aduana, né? Então, eu recomendaria isso, né, buscar um transportador, seja ele internacional ou não, que seja OEA, que isso vai facilitar a velocidade do negócio. Até porque quando eu mandava as embalagens, o caminhão às vezes ficava na aduana uns 3 dias. Sim. 3 dias. E eu vejo que as aves não. As aves, tipo, chegou na aduana, passa no mesmo dia. Isso. Elas não podem esperar, é vida, né? Não pode esperar. Qualquer calor ali, ou situação, não dá para ficar no sol também, os bichos podem morrer, né? Sim, a aduana sabe disso, né? E agiliza ao máximo. A questão é quais são os riscos, assim, tipo, vamos lá, tem 2 tipos de risco. O risco da carga em si, né, que a gente manda lá, a gente carrega e manda. Existe o risco do calote, por exemplo, assim, o calote da pessoa não te pagar. Quais os riscos, qual que eu corro o maior risco, eu granjeiro, eu produtor, avicultor ou produtor rural? Quando eu falo avicultor, eu falo produtor rural, né? Sim. Qual o maior risco desses 2 segmentos, assim, esses 2 tipos? Bom, isso acontece de fato, né? Talvez seja a questão mais importante a ser levantada. Eu vou explicar um pouquinho como é que funcionam os pagamentos internacionais. Existem basicamente 4 modalidades de pagamento. O primeiro delas é o pagamento antecipado, que obviamente esse é o que eu gosto. Né? Esse vamos dizer assim, é a situação ideal, né? Que o exportador recebe o pagamento antes de embarcar a mercadoria. Eu só trabalho assim. Mas aí tem um dilema. O sujeito lá do outro lado também está na dúvida. Se eu vou mandar o dinheiro todo para ele, será que ele vai me mandar os pintinhos depois? Mas aí é tipo, é por isso que ele precisa ter confiança. Inclusive agora tá vindo um rapaz do Paraguai e Argentina, vai vir conhecer os nossos alojamentos aqui para que ele possa comprar as pintainhas, porque ele quer ter segurança de fato do produto que ele está comprando. Porque eu acho complicado você vender algo a crédito, a não ser que talvez você vai poder me explicar melhor, que existe uma carta de crédito. Eu vou chegar lá, exatamente. Então, primeira modalidade de pagamento é essa, do pagamento antecipado, ótimo para o exportador, ruim para o importador. Não tem garantia nenhuma, não existe nada que vincule, vamos dizer assim, que você vai realmente exportar. Eu recomendo sempre que tenha, inclusive, um contrato de compra e venda internacional, onde as regras do jogo estejam claras para as duas partes. Se combinarem em receber o pagamento antecipado, botar no contrato quantos dias depois vai embarcar as aves, né, e assim por diante. Porque se eventualmente der algum problema, você precisa ter documentos que comprovem que houve aquela negociação comercial, porque você vai precisar entrar na justiça. É isso que eu ia te perguntar, reclamo para quem? Se for para um cliente paraguaio, você vai ter que entrar na justiça lá do Paraguai. Não dá para processar ele aqui no Brasil. Isso significa custos. Você vai ter que contratar um advogado, fazer todo o processo lá. E aí este advogado vai precisar de provas
para mostrar que realmente houve a inadimplência. Uhum. Então, tem que assinar alguma coisa. Não dá para ficar no fio do bigode ou recebendo apenas pedido por e-mail. Mas a invoice é um documento, a nota Sim. fiscal. A invoice é um desses documentos, mas o ideal mesmo é ter um contrato de compra e venda internacional. Entendi. Eu sei que em 90% dos casos o contrato não aparece, tem só a figura da fatura comercial, né? Mas, por prudência, e principalmente se o negócio for grande, de um fornecimento constante, por exemplo, aí sim eu recomendo o contrato de compra e venda. A segunda modalidade de pagamento que existe é justamente ao contrário, é a remessa direta de documentos. Tá? E aqui tem um detalhe importante. Nesse caso da remessa direta de documentos, o exportador prepara a mercadoria, prepara a documentação, faz o despacho e ele, ao receber os documentos, como por exemplo o conhecimento de embarque, ele envia isso lá para o cliente no Paraguai, se for um transporte rodoviário, por exemplo. Né? Qual é o segredo do comércio exterior? O segredo do comércio exterior é quem tem a posse do conhecimento de embarque. Porque o paraguaio ele vai precisar do conhecimento de embarque para apresentar lá no seu país para receber a carga. Essa é a segurança. Eu sempre recomendo, olha, se você não está seguro no negócio, não entregue o conhecimento de embarque na mão do cliente, porque ele vai conseguir desembaraçar a carga e pode ser que te dê um calote. Então, na remessa direta de documentos, o risco fica todo com o exportador, porque ele faz tudo isso antes e depois, na data combinada, o cliente lá fora vai fazer o pagamento. Mas, de novo, não tem nada que garanta que ele vai efetivamente fazer o pagamento. De novo, a figura do contrato de compra e venda eu acho fundamental nesse aspecto, né? Mesmo que haja uma fatura. Bom, o terceiro... Aí o que aconteceu, Adriano? Né? Os bancos já, desde muito tempo atrás, perceberam essa dificuldade do exportador e do importador, que na verdade é uma dificuldade de confiança mútua, né? Principalmente nos primeiros negócios, né? Que essa confiança ainda não foi construída, né? E os bancos disseram, olha, vocês estão na dúvida, quem faz o que primeiro? Você paga primeiro? Você manda a mercadoria? Vamos fazer o seguinte, vou oferecer um serviço. Claro que eu estou falando de uma maneira bem informal aqui, né? Sim. Então, os bancos ofereceram o serviço da cobrança documentária. Então, nesse caso, o exportador, ele produziria, embarcaria os seus produtos, receberia as documentações, inclusive o conhecimento de embarque do transportador, e ao invés de mandar isso diretamente para o cliente lá no Paraguai, por exemplo, ele entrega para o banco dele aqui no Brasil, que vai registrar esses documentos, vai botar num malote de courier, né, e vai mandar para o banco do paraguaio. E com orientações. Vão ter duas situações. Essa orientação ou vai dizer banco, somente entregue esses documentos se o paraguaio pagar à vista. Ou, se você vendeu a prazo, vai junto o saque, que é a nota promissória internacional. E lá vai estar escrito na orientação do banco daqui para o banco de lá. Somente entregue os documentos para o importador se ele assinar as notas promissórias. O banco, então, fica com essas notas promissórias lá. E no vencimento, né, chama o importador para pagar. Então, a partir disso, ele consegue levar os documentos e desembaraçar a carga. Mas essa modalidade, ela tem uma peculiaridade que nada garante que ela vá dar certo 100%. Porque ao longo do transporte da mercadoria, por qualquer razão, o importador pode desistir do negócio. Mesmo que você já tenha feito todo esse trâmite de enviar os documentos para o banco dele lá. Nada garante que ele vai lá retirar essa documentação. Então, esse é um caso ruim, porque deixa o exportador numa situação, vamos dizer assim, comercial muito difícil, que ele ou traz a carga de volta, ele vai ter custos para internalizar novamente, ou ele direciona aquela venda para um outro cliente lá no exterior. Mas quem lida com o comércio exterior geralmente sabe que quando uma oferta boa demais aparece é porque algum problema tem. Né? E o importador experiente, nesse caso, provavelmente vai fazer uma barganha muito forte para comprar, né, essa carga que não foi aceita ou que o outro não quis, né, vamos dizer assim. Bom, então como essas duas primeiras, o pagamento antecipado e a remessa direta de documentos, né, são muito, vamos dizer assim, requer muita confiança entre as partes, então tem a figura da cobrança que diminui um pouco esse risco, e a quarta é a carta de crédito.
A carta de crédito é um instrumento que eu recomendo sempre para negociações de maior vulto, porque ela tem custo, né? Os bancos cobram. E aqui é importante, né, mencionar que a carta de crédito, a gente fala, o exportador vai receber uma carta de crédito, dá a sensação de que quem está recebendo o crédito é o exportador, mas na verdade não é. É o próprio importador que tem crédito junto ao seu banco e que solicita para o seu banco: abra uma carta de crédito para mim, porque eu vou importar ovos lá do Rio Grande do Sul. Importar ou exportar? Ele vai importar, falando do paraguaio, né? Ah, o Paraguai vai pedir para o banco dele. Isso, abre uma carta de crédito para mim. O banco vai perguntar para ele: ok, quais são as condições que o exportador lá do Brasil precisa cumprir para fazer jus a este pagamento? Então ele vai dizer: eu estou comprando 50 caixas de ovos, a caixa tem que ser azul, tem que estar escrito Made in Brazil, tem que ser transportada pela via rodoviária, o embarque tem que ser até o dia tal. Então é como se fosse um manual de instruções. Sim. Esse manual vai chegar aqui para o exportador, que vai receber, vai cumprir todas as exigências que estão ali. Ele então, feita a exportação, ele entrega os documentos para o banco dele, aqui no Brasil, que faz uma primeira checagem para ver se tudo foi cumprido, né? Estando tudo ok, ele remete aquela documentação para o banco que emitiu então essa carta de crédito. Esse banco vai analisar e vai ver se o exportador cumpriu tudo. E se cumpriu, vai pagar, né? Então, mas aqui é importante lembrar que a carta de crédito, para ela ser uma garantia da forma como nós estamos falando aqui, ela não pode ter nenhuma discrepância. O que é uma discrepância? Vamos dizer que lá na carta estava escrito que a exportação tinha que acontecer até o dia 4 de março. Foi dia 5. Foi dia 5. Porque, o problema é, às vezes, o transporte atrasa, né? Exatamente, né? Mas não importa, porque qual é o lance aqui? Quem está garantindo essa operação não é mais o teu cliente lá fora. É o banco. É o banco, né? E o banco vai seguir à risca o que está escrito ali. Não adianta você argumentar: choveu, o caminhão não pôde chegar na minha fazenda, eu não consegui embarcar no dia 4, eu embarquei no dia 5. Se eventualmente isso for acontecer e for possível prever, né, o nosso exportador brasileiro tem que avisar o importador para que ele faça uma emenda na carta de crédito alterando a data. Né? Por uma semana depois, por exemplo, claro, se ele quiser, né, Adriano? Ainda tem isso. Às vezes ele está lá preocupado em comercializar aquilo numa data específica e daqui a pouco você atrasa, talvez ele diga: não, se você vai atrasar, eu nem vou fazer emenda na carta de crédito, vamos parar por aqui o nosso negócio, né? Então é importante que o exportador cumpra exatamente tudo que está pedido ali. Então eu diria que é mais nesse sentido. Mas a carta de crédito tem custos, né? Em geral, os bancos cobram em torno de 1% do valor que está sendo transacionado. Mas o grande lance disso, né, é que você sai do risco do cliente e passa a correr o risco do banco não te pagar, que é uma coisa muito mais difícil de acontecer. Porque bancos do mundo inteiro olham bancos do mundo inteiro para ver com quem que eles vão se relacionar. E nenhum banco quer ser visto como um banco que não honra suas cartas de crédito. Isso é péssimo para a instituição financeira. Então, a probabilidade de uma negociação dar certo com uma carta de crédito, se você não fizer nenhuma discrepância, é muito alta. É quase certo que tudo vai acontecer da forma correta. Mas tem os custos, né? Como eu falei. Tudo isso tem que ser antes, obviamente, visto com o banco, perguntar para o banco quais vão ser os custos envolvidos nessa negociação. Tem custos para os dois lados, tanto para o importador quanto para o exportador. E outra questão muito importante, né? Nós falamos aqui sobre essas 4 modalidades de pagamento, elas podem ser usadas em conjunto, na mesma negociação. Você pode, por exemplo, pedir: olha, nós não nos conhecemos ainda, eu não fico confortável em te mandar mercadoria sem nenhum sinal de pagamento. Por favor, me mande 30% de sinal. É isso que eu faço. Eu faço o seguinte, eu vou dar mais uma dica pro pessoal. Eu faço o seguinte, ó. Me manda aí, eu calculo o frete do meu estabelecimento até a aduana e da aduana até o meu estabelecimento. E isso eu cobro do cliente. Aí, por exemplo, assim, chegou o caminhão na aduana, eu falo assim: nego, pode mandar o restante, porque senão não passa. Sim. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele paga ali 10, 15, 20, 30%, dependendo da carga. Chegou na aduana, eu espero a TED, que é super rápido, mesmo dia, né? A TED cair. E essa ia ser a minha próxima pergunta, que depois eu vou te fazer. O dinheiro entrou? Aí o caminhão dá seguimento à documentação. Essa é uma ótima estratégia.
Aí, porque assim, ó, depois, porque são duas aduanas. Tem a aduana brasileira, porque você vai fazer o desembaraço somente no Brasil. É a tua parte, desembaraçar no Brasil. Isso. A parte de desembaraçar no país é a parte do teu cliente. Do importador. Mas depois, nego, que tu desembaraçou no Brasil, já era, não, a carga não volta mais. Então, o que eu faço? 30%, ou o valor do caminhão, dali até a aduana, da aduana dali, porque assim, ó, se chegar lá, ter qualquer problema por parte dele, porque eu não sei como é que vai a questão dele, a carga volta para mim Isso. e assim se vai. Agora, por exemplo, se chegar lá, ele não quiser, a carga volta, não tem nenhum custo, quem perdeu foi ele, teoricamente, ou depois a gente vai renegociar uma outra coisa. Agora, isso se ele te pagou tudo, né? Claro. Isso. Agora, se ele me paga, chegou lá, ele me pagou tudo, aí a carga segue adelante. Sim. Né? Então, essa é uma dica que eu dou pro pessoal vai negociar. Então, assim, cobra alguma coisinha antes, chegou na aduana, o restante, e já deixa isso bem claro pro teu cliente. Porque assim, ó, o cliente, quando ele sabe que o caminhão tá na aduana, a carga tá ali. Entendeu? Ele não vai correr mais o risco de crédito. Sim. Porque a carga tá ali. Ele vai dizer assim, então tá. Então, enquanto tá fazendo desembaraço ali na fronteira, eu vou te fazer o pagamento. Ali é a lacuna certa, exata para ele te fazer o pagamento da carga e você manda adiante. É isso aí. Na verdade, esse é o padrão dos chineses, né? Quando a gente faz uma importação, eu vejo pela documentação dos clientes que processam câmbio lá através da nossa corretora, a praxe da China é pedir 30% antecipado e os outros 70% quando a carga já está no porto pronta para embarque. Isso aí. Se você não pagar os 70%, ele não coloca a carga em cima do navio. Isso aí. É isso aí, é a melhor transação. E assim, a moeda, aí é o seguinte, ó, eu já sei, mas eu quero que você responda. Eu posso, por exemplo, vender em dólar e receber em dólar e não converter, deixar em dólar o dinheiro lá? Pode. Sim. A gente está vivendo um momento, assim, até para mim é um pouco difícil me acostumar à nova legislação cambial, porque eu hoje tenho 47 anos e na época em que eu me formei, né, ao longo dos 20 anos seguintes, nós sempre tivemos muitos controles aqui no Brasil, tanto do lado do Banco Central quanto da Receita Federal. Mas isso desde 2006 vem caindo cada vez mais e agora com a nova legislação, com a Lei 14.286, que é essa nova marco cambial que o pessoal apelidou, né, de 2020, a coisa está muito solta, Adriano. Não temos mais nem metade daqueles controles que nós tínhamos. O que não significa que as empresas tenham que fazer coisas erradas, não é isso, né? Mas enfim, então, hoje, o que o exportador pode fazer? Ele pode operar através de um banco ou de uma corretora, ou ele pode abrir a sua própria conta no exterior, ou o cliente do exterior pode pagar a ele diretamente em reais aqui. Tá? Essa última opção é a mais difícil, porque a nossa moeda não é uma moeda conversível, né? E fazer isso implica que ele, no país dele, tem que achar um banco que converta a moeda dele para reais. E aqui te pagaria diretamente. Então, a legislação permite, mas é difícil encontrar no mercado empresas e bancos que façam câmbio na nossa moeda. Nós temos aí, aqui acho que é interessante comentar, muito vem se falando aí no ano passado, né, se falava em criar uma terceira moeda para o Mercosul, para não ter que usar o dólar e tal, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, na verdade, por que nós não conseguimos fazer pagamentos entre a Argentina e o Brasil? Países que têm muita inflação, nenhum banco quer fechar câmbio. O valor do dinheiro se perde muito rápido. E os banqueiros não gostam de ficar com dinheiro que desvaloriza. E a Argentina tem $2, né? Tem o dólar lá, o paralelo e o que eles são full. Exato. Não, é o blue. Blue, isso. Azul. Blue. Eles chamam de blue. Isso, blue. Exatamente. Então, por que nós não temos câmbio diretamente em peso argentino e real brasileiro? Por causa da inflação dessas duas moedas. Não adianta você criar uma terceira moeda. Isso não é a solução do problema. Qual é a solução? Quer evitar o dólar? Muito bem, governos dos dois países parem de gerar inflação, estabilizem as suas moedas. Se isso acontecer, aí com certeza os bancos privados vão começar a fechar câmbio nessa moeda. Mas como não, tanto o lado da Argentina quanto do Brasil não tem isso, nós temos pouca inflação, mas ainda temos aqui no Brasil. Historicamente, se a gente olhar para trás, a gente está num patamar excelente, né? Nós já tivemos inflação aí semelhante à dos argentinos, né? Mas por que o dólar, né? O pessoal
às vezes perguntam, mas por que não faz câmbio em renminbi, por exemplo, que é a moeda da China direto? Porque existem custos de transação associados às transferências internacionais. E o dólar já é a moeda do comércio internacional há muito tempo, o que significa que a engrenagem já está bem azeitada no mundo inteiro e é uma moeda conversível e ela representa reserva de valor, ela não perde valor com o tempo, porque tem pouca inflação nos Estados Unidos, Sim, né? sim. Então, vou te dar um exemplo. Quando lá na corretora a gente quer mandar um pagamento internacional em dólares americanos, isso custa para a corretora $12. Ok. Se eu estiver movimentando euros, com certeza isso vai custar de $20 a $25. O serviço financeiro, o sistema financeiro na Europa não é tão ágil quanto o dos Estados Unidos. Uhum. E aqui uma coisa positiva, o nosso é um dos melhores no Brasil. Nosso sistema financeiro aqui é muito bem visto internacionalmente. Nós temos poucos custos de transação. Mas só para concluir, né? Então, ainda é preferível fazer tudo em dólar, porque os custos do dinheiro chegar até o destino final são menores do que em qualquer outra moeda. Entendi. E os spreads também sobre a compra e a venda da mesma forma. Uma moeda que tem muita liquidez. O que é spread? Spread, boa pergunta. Né? Aqui também... É porque a gente está usando... Eu sei, mas a gente tem que pensar que o granjeiro lá, o produtor rural, não sabe essa linguagem técnica. Sim, esse é um detalhe importante, né? Foi bom você ter pedido para eu explicar um pouquinho melhor. Todo mundo vê as cotações do dólar na internet, né? Uhum. Que cotação é aquela que aparece lá para o público em geral? Aquela é a cotação de banco para banco. Banco comprando e vendendo moeda entre si. É a cotação do interbancário, como a gente chama. Aqui na ponta final, tanto na exportação quanto na importação, eu como intermediário financeiro, né, sou sócio de uma corretora, o nosso ganho está justamente na diferença de preço entre a compra e a venda dessa moeda. O que eu faço é exatamente a mesma operação que um banco faz. A gente compra a moeda do exportador e vende para o importador. Okay. Essa é a origem da moeda, daí que ela surge, né? Então, Sim. eu tenho que ter exportação para poder sustentar a minha importação. Esse é o legítimo trabalho de bancos, porque bancos, ele não vem... O único trabalho do banco é comprar e vender dinheiro. Eu vou além um pouquinho, né? Eu diria que esse é um serviço acessório que o banco faz, que é o câmbio. O serviço de banco mesmo é emprestar dinheiro. Para isso que o banco existe, né? Mas ele também tem as contas internacionais para ajudar os seus clientes nos negócios de exportação e importação. Então vamos lá. Se eu comprei, por exemplo, do exportador esse dólar a R$5, eu vou vender para o importador a 5,02, por exemplo. Aquele 0,2 é o spread, a diferença entre o que eu paguei para comprar, né, e o que eu vendi. É o ganho. É o meu lucro, ganho. A ganância, como é a se ganância diz. do banco, né, vamos dizer assim. Então, em geral, eu vejo que o mercado opera com um spread em torno de 1%. Quanto maior é a empresa e maior é a barganha dela perante o banco, a instituição financeira, ela vai conseguir negociar spreads cada vez menores, dependendo dos volumes que ela transacionar, né? E assim por diante. Então você está dizendo que quanto mais o granjeiro, tá? O avicultor ou o produtor rural exportar, quanto maior for o volume, maior for a quantia, maior é o seu poder de barganha, de spread na hora de transacionar o câmbio. Mas aí tem uma questão, por exemplo assim, ó, o granjeiro, tá? O produtor rural, ele compra muitas máquinas, às vezes nacionais, às vezes importadas. Qual a grande perda do avicultor ou do produtor rural na hora de fazer a venda do seu produto? Porque o que acontece? Ele vende produto em reais ou em dólar, aí faz como é que se fala? A conversão, o câmbio. Aí ele fazia o que antigamente? Ele era obrigado a receber em reais, aí fazia novamente um câmbio. Isso. Aí o que acontecia? Ele comprava uma máquina, aí tinha que fazer o câmbio novo. Cara, são 2 câmbios, 3 câmbios perdidos. São. Aí eu vou te perguntar, hoje ele consegue, por exemplo, assim, eu vou comprar máquinas importadas, por exemplo, uma classificadora de ovos. Aí eu quero ter uma conta numa corretora, eu vendo meu produto, o meu produto, que são os ovos, lá aqui para Paraguai, Argentina, sei lá, os nossos irmãos aqui. Esse valor eu vou receber em dólar. Só que eu não quero fazer a correção. Porque eu vou comprar futuramente uma classificadora, sei lá. Para fazer isso, você tem que ter a sua própria conta lá no exterior. Se for em dólares,
tem que ir nos Estados Unidos abrir uma conta num banco americano. Se for em euros, tem que ir lá na Europa abrir uma conta em euros. Mas eu posso, por exemplo, ter uma conta. O Uruguai ele aceita conta lá. Inclusive, tem um banco brasileiro, que eu não vou falar o nome, que eu quero que o pessoal seja apoiador do canal. Mas você pode abrir uma conta lá e você optar pelo. A moeda do Paraguai é o Guarani, ou se não, em dólar. Você tem as duas opções. Ele pode fazer isso e deixar. Tipo assim, ó, eu tô vendendo para a Argentina e fazer com que a Argentina me pague em dólar na minha conta do Uruguai. Posso? Pode, né? Mas essas contas eu acredito que sejam semelhantes a que alguns bancos estão oferecendo aqui no Brasil, que a gente vê na propaganda seguido, né? Abra sua conta no nosso banco e tenha acesso a uma conta internacional. Essa conta sempre vai estar no país de emissão daquela moeda. Entendi. Tá? Então, a mesma coisa acontece lá no euro. Mas o que é importante? Porque, respondendo a tua pergunta, o exportador poderia receber o dinheiro da exportação na sua própria conta, nos Estados Unidos, em dólar, tá? E depois ele tem que pagar uma importação de uma máquina produzida na Irlanda, por exemplo. Ele pode usar aquela mesma conta, o dinheiro que ele recebeu na exportação, para pagar direto, né? Mas o que eu vejo dos nossos clientes reclamando, e aqui é interessante comentar que as grandes empresas, em geral, não têm conta no exterior. Ué? Não tem. Por que não? Porque essas contas têm custo. Sim. E a não ser que você tenha um volume grande de exportação e importação que compense esse custo de manutenção dessa conta lá fora, aí tudo bem. Mas, em geral, os bancos no exterior cobram manutenção de conta mensal e tarifas altas para você movimentar o dinheiro. E tem bancos aqui no Brasil que faça essa transação, que eu possa receber em dólar, não quero converter, ele vai ficar em dólar ali, e quando eu quiser fazer uma compra, eu mando remessa em dólar. Existe bancos hoje no Brasil que faça isso? Por exemplo, a sua corretora faz isso? Nós não temos conta. Como corretora, as corretoras não estão autorizadas a abrir contas para os clientes, né? Nós trabalhamos recebendo e pagando por TEDs ou PIX aqui internamente no Brasil. Eu tenho contatos nos Estados Unidos e na Europa de alguns bancos que eu posso sugerir para os clientes abrirem as suas contas. Ótimo. Mas nós não conduzimos esse processo. Ele precisa fazer sozinho. Eles podem abrir a conta daqui do Brasil, não precisa ir lá. Podem também. Alguns bancos brasileiros oferecem. Essa abertura de contas está muito mais facilitada para as pessoas físicas, por isso que a gente vê tanta propaganda disso na televisão. Né? Mas, em geral, as empresas é mais difícil. Esses bancos, em geral, muitos inclusive se negam a abrir conta no exterior para pessoas jurídicas. Tem essa política. Então, abro conta no exterior, mas só para pessoa física. Alguns vão dizer que vão abrir para pessoa jurídica também. Mas o que tem que cuidar nisso aí? Em geral, eles te obrigam a fazer os câmbios só com eles. Você abre a conta da empresa lá fora, mas toda vez que quiser fazer uma movimentação em reais, é obrigatório fazer com eles. E aí o spread é lá em cima. Entendi. Entende? Esse é o detalhe da situação. Então, acho que tem que ser muito bem avaliado pela empresa se ela realmente vai fazer, né, um uso dessa conta lá no exterior. Isso envolve também questões relacionadas à Receita Federal. Você tem que declarar que tem essas contas lá fora, né, para a Receita. E aquela vinculação que existia no passado, talvez você se lembre, Siscomex e Sisbacen. Sim. Exportei 100 mil, tem que entrar 100 mil. Essa regra não existe mais. Essa é uma das dificuldades de eu compreender, porque eu sou da época do quadradinho, né? Sim. Exportou 100, tinha que receber 100. Agora não mais. Não significa que você possa ficar fazendo negócios errados por aí, mas o que é a competência hoje de fazer essa verificação? Não é mais do Banco Central, é da Receita Federal. Então, o teu balanço tem que estar muito bem organizado, inclusive com as informações desses saldos em contas no exterior e tudo mais, porque é isso que a Receita eventualmente vai pedir para fazer alguma auditoria, alguma verificação. Entendi. E assim, a gente estava falando da questão da flutuação cambial. E isso é uma questão que às vezes gera desconforto, porque às vezes, por exemplo, vamos falar assim a questão pessoal de carne, por exemplo, né? Faz uma encomenda e você tem tantos dias para entregar, você vende o dólar X, quando ele aumenta, melhor para você, né? Mas já quando ele tem um downgrade, ele cai, né? Ele deprecia, você tem uma perda.
o que que eu posso fazer para me garantir, ou seja, para minimizar o risco de variação cambial? Essa é uma ótima pergunta, muito delicada, inclusive, né? Pode ser decisiva para o sucesso ou não do teu negócio, porque ela começa primeiro pela formação de preço. Então você vai ter aqui o seu valor, o seu preço em reais e você vai ter que convertê-lo para moeda estrangeira. E aí vem a primeira dúvida: que taxa eu uso para fazer essa conversão? Não existe uma regra, a Receita Federal não impõe nada, isso é livremente determinado pelo exportador. Mas vamos supor que hoje o dólar esteja ao redor de R$ 5, por exemplo. E eu estou negociando uma venda de carnes, né? E para eu conseguir fazer essa venda, eu tive que conceder prazo de 3 meses depois do embarque. Bom, quanto vai estar o dólar lá 3 meses depois? Ninguém sabe. Adriano, eu já pesquisei muito, aliás, foi tema do meu mestrado, tá? E é imprevisível, não tem como a gente saber exatamente quanto que vai estar a taxa amanhã. Eu não consigo saber nem quanto vai estar nos próximos 5 minutos, para você ter uma ideia. Verdade. Né? Então, o que eu recomendo sempre para o exportador? Tentar visualizar pelo feeling dele, o que ele acha que vai acontecer daqui 3 meses com a moeda e fazer uma precificação. Ao invés de pegar direto a taxa que está hoje, 5, como eu usei de exemplo, talvez converter a 4,90 seja mais prudente. O que significa que se o dólar cair até 4,90, a tua margem ainda está resguardada. Se mantém em 5, tem ainda um ganho cambial. Se subir, melhor ainda. Né? Mas além disso... e aqui ainda mais um detalhe, né? Às vezes você está ali, precificou a 4,90, é óbvio que isso fez o teu preço em dólar ficar um pouco mais caro do que se você tivesse convertido a R$ 5. Então aquilo pode ser inclusive um argumento de barganha com o teu cliente. Se ele eventualmente pedir algum desconto, olha, meu amigo, eu até posso te dar um desconto. Ele converte a 5 ali, faz mais, né, o taco por taco, mas eu te dou aqui tantos por cento de desconto se você me pagar amanhã. Aí sim. Entendi. Que daí tu consegue ter uma previsão melhor do dólar, que amanhã não vai variar tanto em relação a hoje, né? E talvez nem nos próximos 2 ou 3 dias. Essa é uma sugestão que eu dou, usar esse fator de conversão ali como uma barganha para receber o pagamento mais rápido. A outra alternativa que tem são as ferramentas de hedge cambial. Né? Existem algumas, na exportação a gente tem a trava de exportação, que é aquela situação, envolve limite de crédito, não é um negócio tão simples assim, tem que conversar com o banco, eventualmente o banco talvez peça até garantias, né? Porque essa operação de trava, na verdade você está dizendo para o banco, olha, daqui 3 meses eu vou receber $1 e eu já quero hoje saber quanto que você vai me pagar por esse dólar. Aí o banco já faz o preço. Isso a gente chamava quando o Citi era Swift? Não, isso é a trava. O Swift é a mensageria. Eu tenho, tem a trava, que é hedge. É uma ferramenta de hedge, a trava, exatamente. Então você faz o contrato de câmbio para liquidação em 3 meses, né, e já fica definida a taxa ali. Então, vamos dizer assim, essa é a situação mais previsível, né, que você pode ter. Esse mecanismo, o banco fica rezando para que o dólar caia, que daí ele vai... Não, o banco fica para que ele suba, porque ele está comprando um preço que ele tá comprando já. E você fica rezando que ele caia. Exatamente, né? Então, o que eu vejo, assim, já vi também que muitas empresas aqui do Rio Grande do Sul, elas muitas vezes não travam 100% do valor. Eu já vi empresas que travavam 70%. Isso. Então, por exemplo, é $100 mil, você ligou para o banco e travou $70 mil. Os outros 30% vai fechar quando te convier, né? Então, significa que você, com aqueles 30%, se houver um aumento da taxa do dólar, você está pegando aquele acréscimo nos 30%. Mas pode cair também. E aí pode perder um pouquinho. Mas pelo menos 70%, o grosso da coisa, você já garantiu. Então é uma estratégia, depende muito do risco, né, que a empresa está disposta a assumir. Além dessa trava, a gente tem alguns outros produtos de hedge aqui no mercado brasileiro. O mais usual é a NDF. É o que o pessoal mais gosta de usar. Significa Non-Deliverable Forward. É uma operação de câmbio sem entrega física da moeda. É uma operação contábil, né? O banco faz o ajuste na sua conta débito ou a crédito, dependendo da taxa que estiver o dólar no vencimento lá da NDF. Então, ela é fácil de usar, né? Também não tem custos,
E eu recomendo, assim como a trava de câmbio, eu recomendo o NDF também. Algumas pessoas podem falar que a opção de dólar, opção de comprar ou vender dólar, também pode ser uma ferramenta de hedge. E realmente é. Mas a opção ela tem custo. Né? E é por isso que as empresas não costumam usar. Se você exerce ou não a opção, ela inevitavelmente vai ter custo mesmo assim. Sim. Então por isso que ela não é muito usada. Quem mais usa é a pessoa física especuladora, na verdade, né? Então, basicamente, são essas 3 ferramentas de hedge que a gente tem na exportação. Eu sempre recomendo, por exemplo, assim, eu sempre falo a expressão mineiro dólar. Se você vender o seu produto, você receber em dólar, deixa em dólar. Não converte para real, porque até serve, por exemplo, assim, vamos falar pro avicultor, pro granjeiro, pro produtor rural. Ele tem lá, minerou alguns dólares. Serve para ele ir pro exterior, ele pode gastar aquela moeda, serve para ele comprar equipamentos fora, serve porque assim, eu acredito na minha visão, essa é a opinião minha, tá, pessoal, a opinião do Adriano, quando você vendeu o teu produto em dólar e você converte para real, você tem a desvalorização do câmbio, você perde no câmbio porque o banco nunca vai te pagar um spread para ele vai ganhar o spread, ele não vai te pagar o spread. E aí se você precisa gastar dólar, você vai ter que fazer novamente o câmbio. Então, o que eu recomendo? Opinião minha. Fez a exportação, deixa lá o seu dólar. E aí depois você transaciona dólar porque dentro daquela sua conta lá no exterior. Mas se você precisa, você pode fazer também a negociação em reais também. Ou seja, olha, eu estou te vendendo isso aqui por X reais, por 10 reais. E o teu exportador e o teu importador, ele vai te pagar os 10 reais. Que daí, se você vai fazer a conversão, eu recomendo. Aí não venda em dólar. Venda em reais. Sim. Entendeu? Eu diria que depende, né? Na verdade, se eu perguntar para mim, que sou sócio de uma corretora, se eu tenho conta no exterior, a resposta é não. Eu moro no Brasil. Todos os meus gastos são em reais, né? E eventualmente eu viajo para o exterior. Então, eu faço o quê? Uma viagem a cada 2 anos, talvez. Não vale a pena eu manter uma conta lá fora para sacar dinheiro para ir para Disney, por exemplo, né? Eu prefiro continuar com as minhas coisas em real. Mas o que vai definir, na verdade, Adriano, é a questão dos juros, da taxa de juros, né? E da inflação das duas moedas. Então, ok, entendo a tua estratégia, ela é, vamos dizer assim, ela é coerente, né, de manter lá fora, mas por quanto tempo? Sim, Esse dinheiro não podia estar aplicado? Tem isso também. Então, essa conta o exportador tem que fazer. Ele tem que dar uma olhada na taxa de juros americana, porque o dinheiro dele vai ficar parado lá, ele pode aplicar naquele mercado. Mas ganhar 3%, 4% americano, a minha visão é melhor que ganhar 10% em reais. Porque assim, ó, você ter $1.000, você tem digamos assim, vamos falar, você tem $100.000. Você tem $100.000. $100.000 é muito dinheiro. Aqui no Brasil, é muito dinheiro nos Estados Unidos, é muito dinheiro na Argentina, qualquer lugar. Agora, você ter R$500.000, pode ser $100.000, pode ser $90.000, pode ser 120 mil. Então você não tem essa certeza, mas entendeu? Aí que tá, é justamente nesse aspecto, né? Eu vejo assim, alguns clientes lá, por exemplo, o exportador que não tem a sua própria conta e usa um banco para receber as suas exportações, hoje a legislação diz que não tem mais prazo para contratar esse câmbio. Esse dinheiro pode ficar parado na conta do banco para sempre, se quiser. Claro que os bancos não gostam disso, porque eles precisam fazer um câmbio, é aí que eles ganham o spread, a receita do câmbio vem daí, né? Então, eu acho que é muito sensível essa questão, porque se a taxa de juros nos Estados Unidos está, vamos pensar aqui, patamar bem realista, eu não me lembro exatamente quanto que é, mas acho que está em torno de 4%. Eu ia falar 3, 4, é mais ou menos isso aí. A inflação americana deve estar... Acho que está num nível alto agora, pós-pandemia ainda. Vamos falar em 1,5. Eu ia falar 2. 2, ok, número redondo. Mais que fácil, mundo né? ideal, né? Então, na verdade, você está aplicando a 4 e a inflação está comendo 2. Você está ficando líquido com 2%. Mas é 2 em dólar. dólar. Ok. Aqui no Brasil, a nossa taxa de juros está... agora o patamar, acho 8, que é... 7... Não, 12, se eu não me engano. 12 já? Porque esse Selic está em 12 alguma coisa, mais ou menos isso aí. Isso. E a nossa inflação anual, né, uns 4, 4,5 no máximo, acho que talvez fique até abaixo disso no final do ano. Então, na verdade, rende mais o teu dinheiro aplicado aqui do que nos Estados Unidos. Aí nós podemos incluir nessa equação a taxa do dólar, a variação. Você estava falando antes no início ali, né? Então, e aqui acho que a dica que eu vou dar é muito boa nesse aspecto.
O que faz a variação do dólar acontecer ao longo do dia de hoje, ao longo do dia de amanhã, né, no curto prazo, certo? O que acontece no Brasil? Apesar de nós sermos um país de dimensão continental e termos um certo comércio exterior, a gente ainda participa muito pouco dos negócios internacionais. De tudo que é transacionado no mundo, a gente está mais ou menos com 2%. Que para um tamanho do nosso país é muito pouco, deveria ser um pouco mais, né? Então, nós não temos assim ainda uma dinâmica forte de exportação e importação. Tem um outro componente nessa conta que afeta a taxa do dólar, que são os investimentos em portfólio, como a gente chama, são as aplicações em bolsa. Hoje no Brasil, tanto brasileiros quanto estrangeiros podem aplicar na B3, em qualquer papel, em qualquer fundo de investimento. Tudo que nós brasileiros podemos fazer, os americanos também podem. Então, durante o dia, eles ficam olhando o nosso mercado acionário, e aqui eu estou falando de grandes fundos de investimento, né? Ou pessoas físicas com muito dinheiro que aplicam em papéis aqui, volumes grandes, entram e saem do Brasil todos os dias relacionados à Bolsa de Valores, né? Então, se eventualmente o presidente ou alguém de relevância faz um comentário que o mercado não gosta, que vai prejudicar o ganho que os estrangeiros têm com as ações aqui do Brasil, eles vendem essas ações, compram dólar e voltam para casa. Sim. E é isso que faz a oscilação do dólar acontecer forte, como a gente vê, né? Principalmente depois da pandemia, desde lá que vem como se fosse um eletrocardiograma, mas o nosso problema é justamente esse fluxo financeiro de bolsa, que é volátil, que sente medo de qualquer discurso, que não quer correr risco. Assim como eles vêm rápido, eles voltam rápido. E é isso que faz a taxa de câmbio no dia oscilar tanto. Mas assim, Guilherme, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim, né? Passou muito rápido, porque a gente está conversando aqui, você viu que passou muito rápido. Eu nem notei. Eu tenho muito mais pergunta para te fazer, eu não te fiz nem metade das perguntas que a gente fez lá, colocou no script, que eu gostaria de fazer. Gostaria de te agradecer muito novamente por você ter nos prestigiado, ter vindo aqui no Pod Aves, esse poço de conhecimento que você demonstrou aqui. Gostaria que você falasse novamente as tuas redes sociais, pessoal, de poder pedir alguma... Vão ter dúvidas, tá? O pessoal vai te procurar, pedir informação, esclarecimento. Como é que o pessoal faz para te localizar? Certo. Bom, como eu falei, a gente tem o Instagram da corretora, Exim Corretora, e eu, particularmente, me encontram no LinkedIn. Okay. Lá pelo LinkedIn é meu nome completo, Guilherme Alves Gonçalves da Silva. Lá tem os meus contatos com telefone e e-mail. Mas se alguém já quiser, né, me mandar algum e-mail, é muito simples, é guilherme@exim.com.br. Lembrando que Exim é as iniciais da palavra exportação e importação, EXIM. guilherme@exim.com.br. Ok. Depois, pessoal, eu vou colocar os dados na descrição do vídeo ali, o e-mail do Guilherme, para que vocês possam tirar outras dúvidas ou novas dúvidas, esclarecimento. Com certeza ele vai estar à disposição. Agradecer a atenção de vocês por estar nos prestigiando. Assim, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.